Porque, ó, a ansiedade, dificilmente alguém fala assim, eu não sou ansioso. Isso é difícil, eu acho. A gente vai perguntar. Mas segundo o relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde em 2019, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde entre abril e maio de 2020 relata que a condição afeta 86,5% da população. É muita gente, hein? Esse número é de aproximadamente 18 milhões de brasileiros. A ansiedade faz parte do comportamento humano. E se vivenciada de uma maneira saudável e funcional, é desejada e necessária. Mas quando ela se torna um problema? E aí? Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre ansiedade boa e patológica. E quem conversa com a gente é a doutora em psicologia e psicanalista Blenda Oliveira. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Estávamos ansiosos com a sua presença. Sem dúvida nenhuma. Eu também. Total, mas a gente estava mais. Olha. Com certeza. Doutora, quando a gente fala de ansiedade, eu acho que hoje a gente até romantiza um pouco a ansiedade. Sim. No sentido de, vamos fazer um teste X para ver se você é ansioso demais ou não. Mas é uma coisa natural do ser humano, não é? Se a gente for falar da ansiedade num geral. A ansiedade, é importante a gente dizer que a ansiedade, ela é uma mãe da evolução humana e ela pode ser uma madrasta, né? Ele é um afeto que tem a ver com o aspecto evolutivo civilizacional. Quer dizer, sem ansiedade não chegaríamos aqui. Com muita ansiedade também a gente não chega a lugar nenhum. Então existe um aspecto da ansiedade que é um aspecto que ele é saudável, porque ele impulsiona, ele tem a ver com a sua curiosidade, ele tem a ver com a sua vontade de fazer melhor, ele tem a ver, às vezes, com alegria, às vezes tem algo muito bacana que vai acontecer, a gente fica um pouco ansioso. A gente vê isso nas crianças, quando vão fazer aniversário, né? Uhum. Algumas crianças ficam mais ansiosas, mas isso não há sofrimento. Claro que a ansiedade é um afeto sempre turbulento, mesmo que ele seja positivo, né? Sentir ansiedade é sempre uma coisa turbulenta, é sempre alguma coisa que mexe com a gente, é como uma paixão. Paixão, às vezes, é uma coisa muito boa, mas ela mexe, ela movimenta a gente. Ansiedade, além de outras coisas. Além de outras coisas, né? Mas a ansiedade, ela tem esse aspecto da evolução, da civilização, e ela está associada, de alguma forma, ao medo. E esse medo, ele também tem um aspecto protetivo, né? Claro que o que diferencia essa ansiedade? Como é que a gente faz essa diferença? Depende muito do delivery dessa ansiedade, quer dizer, qual é a entrega que a gente faz dessa ansiedade. Se a sua ansiedade mantém você numa areia movediça, que você não sai dali porque você está paralisado por ela e ela toma o seu pensamento e ela aumenta seus batimentos cardíacos e ela te dá dor de barriga, ela te dá insônia. Então, tem uma disfuncionalidade acontecendo com essa ansiedade e precisa ser vista. Mas, às vezes, é uma ansiedade que ela faz parte. Por exemplo, eu estava vindo para cá, né? Eu estava ansiosa para chegar aqui, né? Bastante ansiosa para chegar aqui, não sabia como é que ia ser, mas é uma ansiedade que não me traz sofrimento, ela me traz uma coisa, puxa, que legal, vamos ver como vai ser, deixa eu pensar aqui no que eu vou dizer, mas ela não me deixa disfuncional, ela não me paralisa. A ansiedade, quando ela paralisa, ela precisa de atendimento. A senhora falou sobre a viagem, acho que é um ótimo exemplo. A gente fica muito ansioso para chegar no lugar. Sim. Não chega, demora. Na volta é muito mais rápido. Sim. Tem tudo a ver com a ansiedade também, né? Tem. E é muito interessante você falar isso, Leonardo, porque, por exemplo, o trânsito, ele é um teste enorme para a ansiedade. Porque quando a gente tem um traço mais ansioso, a gente quer que as coisas aconteçam. Uhum. E o trânsito, muitas vezes, você não tem o que fazer, a não ser ficar parada ali esperando. E aí você põe um podcast, você põe uma música, enfim, você vai desfocando. Mas é uma prova. E eu acho que há pessoas que têm um traço mais ansioso, não quer dizer que tem uma ansiedade patológica. Inclusive, é interessante de ver que, às vezes, você vê uma pessoa que ela é tranquila, serena, mas ela tem uma ansiedade dentro dela. Quer dizer, às vezes as pessoas associam a ansiedade com uma inquietação motora, pessoas muito ativas, pessoas muito ágeis, essa pessoa é ansiosa. Não necessariamente. Às vezes uma pessoa que ela aparentemente é serena, ela internamente
vive uma ansiedade muito grande. Então, a ansiedade, ela tem um aspecto que eu diria que é paradoxal, porque ela não é sempre do mesmo jeito e ela não pode ser vista sempre como um grande problema. Depende da entrega dela. O que você está fazendo com a tua ansiedade? E quando você fala de traços, por exemplo, é possível a gente identificar? Porque a gente sabe alguns momentos em que se fala, opa, acho que isso está passando do meu limite. Enquanto você tem essa consciência, eu acho que ainda tá tranquilo. Sim. Mas existem alguns traços, como você disse, porque às vezes a gente acha que algumas pessoas, assim, por ela ser muito ligada, por exemplo, ou aquelas pessoas que querem resolver tudo sozinha, ou que cada hora pega mais coisas. Isso é um traço de ansiedade e ele pode piorar para uma patológica, por exemplo, doutora? Pode piorar e às vezes já está num nível que precisaria ser atendido e a pessoa às vezes se acostumou tanto no dia a dia dela de viver daquela forma, que pega tudo, que faz tudo e a gente vê que algumas pessoas que falam sobre a própria ansiedade, vem junto com isso uma necessidade de controle muito grande. Porque o que é a ansiedade, na verdade? É colocar o carro na frente dos bois, né? Resumindo, bem resumidamente, é você estar o tempo todo se antecipando, preocupado, vamos dividir a palavra, ocupada, de algo que ainda você não sabe, não é? E que às vezes não é nem um futuro lá na frente, às vezes tem situações que gatilham em você lembranças também difíceis, né? E isso provoca uma ansiedade. Então a ansiedade, ela tem essa coisa de que vai empurrando você e às vezes você fica sem ar, às vezes você fica sem conseguir dormir. E as pessoas nem sempre fazem relação. Por incrível que pareça, a gente nunca falou tanto sobre ansiedade, não é? Falamos muito de ansiedade, todos os dias tem artigos, tem pessoas excelentes falando sobre ansiedade, mas você ainda conversa com pessoas que dizem, não sabe associar ainda isso é ansiedade? Achei que isso era assim mesmo. Mas a pessoa está sem dormir, está tendo dor de cabeça, está irritada, não é? E às vezes a ansiedade sinaliza a depressão. Também pode acontecer isso. Então, a gente sempre precisa estar cuidando, principalmente nos dias atuais, né? Que a gente vive um mundo que ele é ansiedade o tempo todo. Né? Ainda mais no Brasil, né? Eu vi que a Abby fez a cabeça falando sobre o Brasil. Que tipo de ligação tem o Brasil com os outros países, doutor? Que a gente é um país mais ansioso do que os outros. Será que é alguma coisa voltada ao trabalho, que a gente aqui sai para matar um leão por dia, talvez diferente de outros países? Sim. Pois é, eu estava lendo essa semana um estudo que saiu, acho que foi na Universidade de Harvard, sobre isso, e eles dizem que o índice de ansiedade é muito maior em países ricos, por incrível que pareça. Né? Porque você também tem muito mais demanda, você tem muito mais competição, né? Você tem muito mais exigência. No caso do nosso país, eu acho que tem. Eu precisaria ver se isso é atestado pelos estudos, né? Mas aí eu estou falando do meu dia a dia, do que as pessoas me contam. Eu acho que tem um nível de incerteza muito grande, a questão da violência que é muito grande, a insegurança. Algumas coisas, algumas instituições na vida da gente, seja a escola, seja a família, seja qual for, ela não nos garante mais certos portos seguros que a gente tinha antigamente. Está tudo mudando muito, numa rapidez muito grande. Não é? Então, eu acho que tudo isso colabora, né? A questão das redes sociais, dessa coisa online que a gente fica o dia inteiro, então se faz muita comparação, a régua fica muito alta daquilo que você precisa ter. Todo dia, se a gente pega no Instagram, tem sempre alguém dizendo como é que você deve viver, o que você deve comer, como é que você deve ganhar, o que você... Então, não tem como isso não virar uma fonte muito grande de ansiedade. A gente tem um depoimento e é bem interessante porque a gente fala de ansiedade, a gente pensa no adulto, mas infelizmente nem sempre ela consegue ser assim, né? E a Tamires vai conversar um pouquinho pra gente. Eu sempre fui uma criança muito ansiosa, mas uma ansiedade até que normal, né, dizia os médicos. Quando eu levei isso para minha pré-adolescência, eu já tinha alguns sintomas, mas era algo super controlável, então eu fazia ali uso de um floral, algo bem natureba mesmo, e já estava perfeito, já conseguia me controlar.
Até que, com os meus 17 anos, foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras crises, que no começo eram sempre em casa, em momentos assim, sozinha, e depois começou a ser no social também, então dentro de metrôs, na academia, enfim, em locais que não tinham porquê, não tinham motivo, e eu simplesmente tinha muita crise de ansiedade. A crise vinha sempre com sintomas de palpitação, falta de ar, muita dormência nas partes do corpo, então braço, perna, até que um dia eu fui parar no hospital e o médico achou que eu tava infartando, que eu tava tendo um infarto, pediu todos os exames, enfim, pra ver realmente se eu não tava tendo nada, e foi constatado o diagnóstico de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, e desde então eu convivo com a TAG. Fiz tratamento medicamentoso, né, durante 2 anos e meio, e já fazem 2 anos que eu estou sem um remédio, agora a gente só trata mesmo na terapia, e assim, hoje eu convivo super bem com ela, porque através do diagnóstico eu soube lidar, né, então assim, o diagnóstico ele é muito importante realmente pra gente tratar. Que interessante isso, né? Muito. E é bem isso, né? Ela parecia controlável, mas eu tinha que controlar com alguma coisa. E quando a gente vai deixando e vai evoluindo, né? O tratamento, doutora, quando ela fala ali de tratamento, que ela faz o medicamentoso e hoje ela consegue conviver com isso, é possível? Sim, é possível. Se o diagnóstico for bem feito, não é? E a medicação for bem prescrita, lógico, a medicação é uma perna desse tratamento e é quase como se fosse um bombeiro para apagar um incêndio e manter a coisa sob controle para que a pessoa vá ganhando confiança para dar tempo, porque a psicoterapia, ela não age imediatamente, ela tem um tempo. Não é? Então, é para a pessoa ter um fôlego. Então, ela pode fazer o tratamento medicamentoso, fazer a psicoterapia e tem outras coisas que são essenciais. Por exemplo, está mais do que provado que a atividade física é fundamental, né, na questão da lida com a ansiedade. Não é? A alimentação também, o sono precisa ser uma coisa bem investigada. Então, todas essas coisas vão se juntando e formando, não é, vamos dizer, um combo aí de tratamento. Então, tratar da ansiedade é tratar também do estilo de vida. É tratar da forma como você lida com as coisas. E tem algo importante, não é? Às vezes a gente acha assim, não, eu vou ficar curada, nunca mais eu vou ter ansiedade. Não, às vezes você vai carregar isso na sua vida, mas não quer dizer que você vai sofrer por isso, porque você vai começar a entender, você vai começar a perceber que situações provocam mais ou menos e você vai criando as estratégias para isso. Então, a pessoa pode ter uma ansiedade e viver muito bem na vida, realizar muitas coisas e não necessariamente ficar impedida para isso. Agora, neste caso da Tamires, é muito claro que estava chegando numa disfuncionalidade. Né? Doutora, antes da gente continuar, a gente tem mais um depoimento também, que agora é do Francisco Gabriel, que é ator que também sofre de ansiedade. Vamos ver. Olá, meu nome é Francisco Gabriel, tenho 30 anos e falo de São Paulo. A ansiedade na minha vida acho que começou cedo, quando eu tinha por uns 20, 21 anos. Na época eu trabalhava, estudava e tentava focar muito nos meus afazeres, no que eu tinha que fazer, nas minhas conquistas, promoções. E conforme o tempo passava, sem perceber, cada vez mais eu fui deixando minha vida pessoal de lado, namoro, família, alguns sonhos. E depois de alguns anos, eu fui percebendo que aquilo que eu achava que era um estresse, cada vez mais aumentava. Então eu fui me sentindo desmotivado com muitas coisas, sem energia, muitas noites não conseguia dormir, pensando em várias coisas ruins que poderiam acontecer, o que eu achava que eu não tinha controle. Comecei a ter tremores no corpo, principalmente enquanto trabalhava, ou às vezes com medo de voltar ao trabalho. Muito enjoo, muita tontura durante o trabalho. E procurei médicos e mesmo fazendo exames nunca dava nada, até que indicaram procurar um psiquiatra. E lá eu fui diagnosticado com ansiedade. E hoje continuo fazendo tratamento psicológico, comecei na mesma época. E para eu poder ficar bem, eu concilio com várias coisas. Faço atividade física, escrevo, sempre tento fazer algum curso, alguma coisa nova para me motivar.
E acho que essa busca de alternativas, né, doutora, eu acho que é imprescindível. Imprescindível. Né? Quando você observa que você faz uma atividade física, não para manter só o seu físico, mas principalmente a sua cabeça no lugar, acho que você começa a se compreender. E a gente está num mundo em que a gente não está conseguindo se entender, né? Se conhecer e muito menos lidar com as emoções, que era uma coisa que a gente aprendia quando era criança, quando a mãe falava o primeiro não, por exemplo, com as frustrações. Hoje parece que a gente não consegue, a gente ouve o não ouvindo, e aquilo vai somatizando. Eu acho que isso também tem dado bastante trabalho para a gente conseguir se entender e entender o outro, não é, doutora? Com certeza. Eu acho que a gente vive uma época muito desafiadora. Não que eu acho que o mundo teve algum momento que não foi desafiador. O mundo sempre foi desafiador. A convivência entre nós humanos sempre foi um grande desafio. Mas eu acho que hoje a gente teve uma evolução, eu diria que sim, uma evolução muito grande do ponto de vista tecnológico. Cada vez o mundo se comunica mais, mas não quer dizer que se comunique melhor, né? E eu acho que a gente fica muito refém do que a gente chama em psicanálise de um ideal de ego, né? Você está sempre pensando em você num lugar e às vezes você não faz a conta se aquele é o seu lugar. Se você tem, de fato, disposição para estar ali, ou se você vai ter aquele corpo que você está vendo, ou se você vai ter aquele trabalho que você, de longe, acha que é o que você deveria ter. Então, a gente precisa se ouvir mais. Eu acho que uma das questões com a ansiedade, embora ela seja barulhenta, inquieta, eu acho que se a gente consegue desenvolver um pouco de silêncio, para a gente ter a paciência de ouvir mais o que a ansiedade da gente está falando para a gente, né? Por isso que eu digo que a ansiedade ela pode ser uma grande comunicadora. Ela pode ser uma porta de entrada de autoconhecimento muito importante. O que ela quer dizer? Que mudança ela está pedindo para você? Ela é sua, ela não é de ninguém. Então, eu sempre digo, abrace suas emoções, não rejeite, não julgue, né? Mas, se não sabe, tenha calma, procure ajuda para isso, que às vezes outra pessoa, um profissional, vai poder decodificar um pouco para você o que está acontecendo, né? Porque a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar essa velocidade que está aí, a gente não vai acabar com as redes sociais e não adianta ficar demonizando as coisas, a gente tem que aprender a usar essas coisas e a usar da melhor maneira. E o ser humano, do ponto de vista psíquico, ele não tem a velocidade de desenvolvimento que o mundo pede. A gente é mais lento. A gente tem que lidar com mais crenças, a gente tem que sair de alguns lugares, a gente tem medos, a gente tem dúvidas. Quem aqui não tem, né, coisas que inquietam, que fazem sofrer, que causam dúvida? Todos nós temos. Então, é preciso ter paciência para olhar para isso e acho que cada dia está mais difícil. As pessoas também querem tudo muito imediato. Muito imediato. Verdade. Né? Verdade. Doutora, pode voltar mais vezes? Várias pra gente vezes, falar? né? Claro, Muito tô à bom. Porque disposição. é Obrigado, muito doutora. gostoso, Foi ótimo. você é maravilhosa. Obrigada. É muito gostoso ouvi-la. Eu acho que todas as pessoas fizeram aqui uma auto-reflexão. Eu tô aqui, né? ó. Eu tô aqui. Pensando, pra Onde que eu vou? sofrer tanto assim, Verdade, né? E eu verdade. acho que a gente busca muitas coisas, a gente precisa buscar agora algo melhor para nós, para cada um de nós, que é bem individual mesmo, né? E ressignificar o sofrimento. Não tem medo de sofrer. Vamos ressignificar o sofrimento. Né? Obrigada. Você Obrigada. de casa, fala que viu a doutora maravilhosa aqui, então aproveita para segui-la no Instagram, @BlendaPsi, tá aparecendo aí para você. E tem YouTube também, minha gente. Blenda Oliveira e no Twitter também, Oliveira_Blenda. A gente já espera a sua volta, doutora. Com todo prazer. De uma Muito obrigada. ansiedade boa. é Uma boa expectativa e esperança. Exatamente. De uma Obrigada. forma tranquila, não é? Obrigada. Obrigado, Um beijo doutora. grande. Obrigada, Prazer. viu? De onde você é? Eu sou de Recife, mas estou há que 45 anos em São Paulo. Que delícia, porque o sotaque, né? É tão Continua, bom. né? E Continua, o é pernambucano é o maravilhoso. povo que mais defende a sua bandeira. é? Eu sempre falo Eu isso. sou defensora. Porque qualquer lugar do mundo que você vai, tem alguém lá com a bandeira do Pernambuco. É impressionante. Beijo para todos vocês. Obrigada, Obrigada. doutora. Doutora. Obrigada. Prazer conhecê-la. Prazer Seja enorme, sempre né? muito bem-vinda na nossa casa. Fabiane, muito obrigada, viu? Obrigada, Foi obrigada. Boa Foi semana pra ótimo. vocês. Para nós, Obrigada. para nós. Perfeito. Para nós. Obrigado.